Paz do Senhor para a igreja mais uma vez. Quero deixar mais uma passagem aqui no livro de João, capítulo 6, cujo título é A Multiplicação dos Pães. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabemos, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei. Tornou a retirar-se ele só para o monte. Aleluia. É uma passagem muito conhecida, pois aqui a palavra vem dizer que Jesus, depois de ter atravessado o mar da Galiléia para Tiberíades, ele foi para o monte e, chegando lá, aquela multidão, toda vez que sabia onde Jesus estava, a multidão também se aproximava. E a Bíblia vem relatar ali que era 5.000 homens, e isso fora as mulheres e crianças. E Jesus perguntou para os discípulos: o que daremos? Onde compraremos pão para dar para essa gente? E Filipe disse: Senhor, 200 dinheiros de pão não será suficiente. O que é 200 dinheiros de pão para toda essa multidão? Não vai dar. Mas tem aqui também um jovem que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas diante desse povo não vai dar para nada. E Jesus disse: assentai-vos todos. Pegou o pão e o peixe, orou, apresentou ao Pai, repartiu e foi dando para os discípulos. O discípulo foi dando para aquela multidão. E 5 pães e 2 peixinhos foi o suficiente. Porque a Bíblia diz que aquelas pessoas, aquela multidão saciaram. Ou seja, comeram até se fartar. E depois, quando acabou de comerem, todos eles comerem, ele mandou recolher o que sobrou e ainda encheu 12 cestos. E Jesus falou: guarde para que não falte. Ou seja, 12 cestos que sobrou depois de alimentar toda aquela multidão. É por isso que aquela multidão acompanhava Jesus, porque sabia que tinha milagre, sabia que com Jesus eles não passavam fome, com Jesus eles não passavam sede. Eles adoravam Jesus pelo que Jesus podia lhe dar, e não pelo que Jesus é. E hoje Jesus também tem feito milagres na nossa vida, Tem multiplicado a nossa vida, multiplicado a nossa saúde, multiplicado a nossa sabedoria, multiplicado tantas coisas que a gente adoramos a Ele
não pelo que ele tem dado, mas pelo que ele é. Porque o crente é assim, ele vive com Jesus pelo que Jesus é. E os benefícios que nós recebemos de Jesus são tudo isso. Porque nós somos considerados filhos de Deus. E os filhos são abençoados pelos seus pais. Os filhos são cuidados pelos seus pais. Então, se você ainda não é um filho de Deus, aceite Jesus, vá para Jesus, se torne um filho de Deus, se torne um amigo de Jesus, porque quando você precisar, você tem um amigo que você pode contar com ele. Quando todos te abandonarem, porque quando as pessoas entram na nossa vida para ser nosso amigo, é muito fácil de ser nosso amigo quando nós temos tudo. Mas quando a gente começa a passar por um período, se a gente perder o que a gente tem, a gente também perde um caminhão de amigos. Muita gente já não quer ser mais amigo da gente. Mas tem um que ele jamais vai te abandonar, que é Jesus. Né? Mas nessa multiplicação dos pães, olha só como é as coisas, né? 5 pães, 2 peixinhos. Alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobrou 12 cestos. Esse é o Deus que nós servimos, né? Meus irmãos, fica com essa pequena palavra desta noite. E eu quero aqui estar agradecendo a todos que têm assistido os vídeos, que têm se inscrito no canal, que têm abençoado com um like. Se você ainda não deu um like, dá um like para ajudar o canal, né? Para satisfazer até mesmo o valor que eu tenho dado de estar fazendo esses vídeos para você, né? Então, ajuda aí, comenta, compartilha, deixa seu like, tá bom? Fica na paz do Senhor e Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém?